gravidade está no próprio continente. Esse é um conflito, o conflito entre dois modelos diferentes de integração. E o outro conflito fundamental que nós temos na América Latina é de natureza nacional. Em cada país, o conflito entre dois modelos de desenvolvimento diferentes. Um modelo de desenvolvimento conservador, ou seja, que perpetua a desigualdade, a dependência externa e a falta de democracia, e um modelo de desenvolvimento democrático, que luta por igualdade, por democracia, por soberania nacional e, em consequência, luta por uma integração de outro tipo. Evidentemente, a burguesia latino-americana, ela não tem interesse numa integração autônoma e não tem interesse num desenvolvimento democrático. As camadas sociais interessadas num desenvolvimento autônomo e num desenvolvimento democrático na nossa região são as camadas populares, a classe trabalhadora, parcela dos setores médios, o campesinato. Porém, isso não deve nos levar a achar que integração autônoma e desenvolvimento democrático são iguais a socialismo. Existe uma diferença entre uma coisa e outra. Aqueles partidos de esquerda latino-americanos que lutam pelo socialismo sabem que as chances do socialismo na América Latina são muito maiores se houver integração autônoma e se houver desenvolvimento democrático. Mas nós também sabemos que integração autônoma não é igual ao socialismo e que desenvolvimento democrático não é igual ao socialismo. Terceira questão que eu queria comentar com vocês é que nós temos, ao longo desses últimos 15 anos, dois momentos diferentes na nossa região. Um primeiro momento se dá entre 1998 e aproximadamente 2008, entre a eleição do Chaves e a posse do Obama. Aproximadamente ao longo dessa década, nós tivemos uma década de ofensiva das forças de esquerda e progressistas na América Latina e no Caribe. Foi um período em que, tomados de conjunto, nós tivemos um avanço progressivo do nosso lado. De 2009 até o momento atual, há uma outra situação na nossa região, e que nós temos que falar claramente para vocês isso. Há uma situação de ofensiva ou de contraofensiva das forças conservadoras e de direita. Essa contraofensiva se baseia, em primeiro lugar, no fato de que o neoliberalismo, embora tenha perdido peso, embora tenha se desmoralizado ideologicamente, continua sendo uma força poderosa na nossa região. No Brasil, o peso do capital financeiro e do capital transnacional é decisivo na economia brasileira, mesmo depois de 10 anos de governo encabeçado pelo Partido dos Trabalhadores. Na Venezuela, que desde 98 é dirigido pelo mesmo setor social de esquerda, continua vigente um alto nível de dependência em relação ao petróleo e, portanto, as determinações econômicas derivadas disso. No Equador, onde nós tivemos agora essa exposição belíssima sobre a situação equatoriana, a moeda nacional continua sendo o dólar, herança do período neoliberal. Estou dando esses exemplos como prova da persistência, da presença neoliberal na nossa região, apesar de mais de uma década de governos progressistas e de esquerda. E esse é a base a partir da qual nossos adversários regionais, aliados aos Estados Unidos e às classes dominantes europeias, fazem uma contraofensiva contra nós.